God is good, Deus é bom. and it is a very special time to start the new year on a Sunday. E é muito especial para começar o ano novo em pleno domingo. And that you did go up this morning out of your bed, maybe tired, and come here, shows me you love the Lord. E que Amém. vocês se levantaram hoje de manhã da cama, talvez ainda um pouco cansados de ontem à noite, para vir para cá e mostra que vocês amam o Senhor. Amém? Amen. If you love God, you want to come to the church, Porque quando você ama Deus, você quer vir para a igreja, to come to the fellowship of the saints. para ter comunhão com os santos. We believe and we sense in our heart that we will start Brazilian translation. Nós acreditamos no nosso coração que nós vamos começar agora a traduzir a mensagem em português. So God will open the doors, invite your friends. E Deus vai abrir as portas, convide os seus amigos. English the most they can, but Brazilian, this is something very special. Um pouco vai ficar em inglês, mas em português é uma coisa muito especial. Amen. Amém? Hallelujah. Glory be to God. Que a glória seja Always. para Deus, sempre. Always we say that. E sempre nós dizemos isso. Mhm. So I will read out of the Gospel of John, Então eu vou ler alguns versículos do livro de João, chapter 1. capítulo 1. So a few verses. You can open your Bible, Brazilian friends and members, so open your Bible and read. We read it in English. Então o bispo vai ler em inglês e todos aqueles que estão assistindo ou que estão aqui conosco podem escrever e ler em português. The 1st of January, actually the last of the day of last year, many people make a lot of New Year's resolutions. Especialmente nessa época tem um monte de gente que estão com certos objetivos para o ano novo. I think all of us, we did try hard and much to keep all our resolutions. E todos nós tentamos tanto alcançar esses objetivos novos, essas resoluções. Assim. Lord, in this new year, this I will not anymore do, that I will not anymore do, but this I will do, and that I will do. Então, Senhor, nesse ano novo eu quero fazer essa coisa, a outra coisa e a terceira coisa eu já quero deixar. And maybe you are successful the first week of the new year. E talvez você até tenha um certo êxito na primeira semana do ano. But suddenly you start to fall and fail in this part, you make a resolution, in the other one. E devagarzinho você começa a não conseguir cumprir uma resolução que você teve, ou outro objetivo também. At the end you are disappointed and say, oh, what a wretched man I am. I'm so weak, I cannot even keep my promises. E no fim você fica frustrado por não ter alcançado aquele objetivo que você tinha e fica pensando que você é uma pessoa fraca por não poder alcançar essas coisas. And this is the beginning. E exatamente aqui está o começo. If you come to this point knowing, Se você chega nesse ponto, me myself I cannot. nesse ponto que você começa a realizar que você mesmo você não pode. As Paul exactly said Como o apóstolo Paulo disse, in the epistle to the Romans, falando aos romanos, these things I want to do, I don't do. as coisas que eu quero cumprir, que eu quero fazer, eu não faço. And those things I don't do, I do the different. I always do the wrong thing, or mostly. What is this? What is inside of me? E as coisas que eu não quero fazer, eu faço. Então, o que é que está ocorrendo comigo? So we need to turn off our focus on ourselves. Então, nós temos que tirar o foco de nós mesmos Focus on Jesus, e nos focar em Jesus. the author and the finisher of our faith. Aquele que começou e vai terminar a nossa fé. It's only by His help. Porque só com a ajuda dele, It's only by His grace só
através da graça dele, I am able to do the right things. eu tenho a capacidade de fazer as coisas certas. So our New Year's resolution should be only one. Então, todos esses objetivos para o ano novo deveria ser somente um. According to Romans chapter 12, present your bodies as a living sacrifices, Como está escrito na carta para os Romanos, capítulo 12, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. focus only on one thing, and this is Jesus Christ. Se foque somente em uma coisa, isso é Jesus Cristo. Be renewed in your mind by meditating and reading the Word of God. E renove sua mente através da leitura da Bíblia. This is a resolution you should do. I want to take my time. Isso é uma resolução que você deveria ter. Eu quero investir o meu tempo. And God will help you to succeed in that. E Deus vai te dar uma mão para você alcançar esse objetivo. Because this is in His will. Porque esse é a vontade dele. That you come and sit down at His feet and meditate on your Savior. Que você chegue até os pés dele, Aleluia. se sente ali e que você medite sobre o seu Salvador. So like John explains here how he experienced Jesus. E como João está falando aqui, como é que ele está colocando isso em palavras, como ele viu Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of man. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. Tragic. But as many, now listen, as many as received him, to them, verse 12, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Amen. And now, verse 13 and 14, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Our salvation comes from God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Beheld His glory means to look at, to focus on, to meditate on His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Jesus Christ. Então, vou resumir aqui um pouquinho. O que o bispo leu foi do versículo 1 até mais ou menos Yeah, até especially full of grace and o truth. versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João, onde João se refere a Jesus como a palavra que se tornou carne, no primeiro versículo, e no fim ele fala sobre a graça que foi nos concedida por Jesus de ter o direito que foi dado para aqueles que aceitam a Ele, de se tornar filhos de Deus. Amen. The word clearly says that the law came through Moses. Porque a palavra diz claramente que a lei veio através de Moisés. But grace and truth Mas came through Jesus Christ. a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Since Christ came on earth, died on the cross and resurrected, the time of grace has begun. Porque a partir daquele momento que Jesus veio à Terra, que Ele morreu por nós, foi à cruz e ressuscitou, aquela época da graça começou. And I just sensed during the worship time that
the emphasis is on grace and the focus on Jesus. Especialmente durante o tempo do louvor, eu senti que o foco está realmente em Jesus e na graça dele. How have we been saved? By grace. E como foi que nós fomos salvos? Através da graça Through faith. e a fé. In believing that He paid the price for me and for you. Aceitando que Ele pagou o preço para mim e para você. By receiving and acknowledging and accepting the death and resurrection of Jesus Christ, I receive salvation. Aceitando e acreditando que através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos salvos. So simple. É tão simples assim. It's too simple. É até simples demais. That's why some people have problem to accept this simple gospel. E de vez em quando, exatamente por causa disso, que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar essas boas novas. Because we want to hear something smart, something a bit, deep in thoughts, something we can work also for it. Porque nós preferimos escutar uma coisa profunda, uma coisa intelectual, uma coisa que nós sabemos, temos uma receita como nos comportar. The only thing you can do is come to the Lord Jesus Christ, cancel all your own efforts, and receive new life. Mas a única coisa que você pode fazer é chegar até Jesus Cristo, cancelar os seus sentimentos, as suas ambições e aceitar a vida nova que Ele tem para você. And this is also the time, the Bible says, we receive eternal life. E a Bíblia diz que é exatamente nessa hora que nós recebemos a vida eterna. This is the true gospel. Essa é realmente as boas novas. It's presented from God as a free gift. Que é apresentado por Deus como um presente. It's a Presente gift. de graça. It's a Presente. Either you receive the gift or you reject the gift. E ou você aceita esse presente ou você rejeita. How foolish should we be to reject this beautiful gift? E qual toleza seria isso se você rejeitasse esse presente? It's an act of humbleness to say, I need it. I thank you for that gift, Lord Jesus. Eternal salvation. E é um ato de humildade quando a gente aceita esse presente. Because God Himself says that He gives grace to the humble. Porque Deus, pessoalmente, Ele fala que Ele dá graça àqueles que são Aleluia. humildes. How beautiful to start a new year with focusing on the truth and on grace. Como é bom começar o ano novo se focando naquilo que é a verdade, na graça. do Senhor. Grace means E graça significa forgiven. perdoado. Listen, poor old sinner, you don't need to work hard to receive forgiveness. I give it freely as a gift. This is what Jesus says. Escute, você que é um pobre pecador, eu te perdoo, eu te dou tudo livremente. Because Você está perdoado. we were all born under sin, the Word of God says, so we all actually deserve punishment, death, hell. Porque, como a Bíblia diz, nós fomos todos nascidos abaixo do pecado. Então, o resultado disso seria que nós fomos castigados por isso e que nós fomos também parar no inferno. But because we are so precious in His eyes, we are His creation, He loves us so much. Mas por causa do amor dele, do carinho que ele sente por nós, porque nós somos tão preciosos nos olhos dele. John chapter 3 verse 16, that God loved so much the world, He gave something because He loved. He gave His Son. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, Deus amava tanto o mundo, ama tanto o mundo que Ele deu o seu único filho. We don't deserve it. It's unmerited.
Nós não merecemos esse presente. A present. Um presente. Just a present. Só um presente. Jesus Christ is a gift Jesus Cristo é o presente. to the world. É o presente para o mundo. This is an outstretched arm of God's love in Christ. É como se fosse um braço prolongado, esticado assim para o mundo de Deus. O braço do amor dele. And John was so blessed. Apostle John, he was so blessed. He saw it with his own eyes. He saw Jesus. He saw the Word become flesh. João teve esse privilégio realmente de ver Jesus, de ver como a palavra se tornou carne. He saw the love of God in Christ. He saw grace in Christ. Ele viu o amor de Deus em Cristo, ele viu a graça de Deus. And he saw the truth Ele viu a verdade, that came from heaven. a verdade que desceu do céu. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvamos ao Senhor. Are you excited? Yes. I am. And His grace is still available every day. We still live in the times of grace. E a graça dele ainda está à nossa disposição, porque nós ainda vivemos nessa época da graça. And I love how Paul, in all his epistles, always started his greeting words to the churches. E eu gosto tanto de ler e perceber como o apóstolo Paulo escrevia o começo de cada carta para as igrejas. He always reminded the believers about the goodness of God in Christ. Ele sempre relembrava o crente sobre a bondade de Deus. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. That's his greetings to the churches. Aqui nós estamos no livro Galáticos. Diz aí, Galáticos, não? And then he says, who gave himself, verse 4, Galatians chapter 1, verse 4. No Galáticos, capítulo 1, versículo 4, e ele se sacrificou, ele mesmo. Even though these believers, they knew already about that, but he reminded them. Amen. E mesmo que esses crentes já sabiam que isso tinha acontecido, ele queria mais uma vez relembrá-los desse ponto. Who gave himself for our sins, that he might deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. So the fact that Jesus Christ, once we receive him, he just rescued us out, took us out of this evil world. Então, só esse fato que Jesus Cristo, quando nós aceitamos ele nos puxou, nos tirou desse mundo. We still physically are here, but spiritually we have been taken away from this environment called the world. Porque fisicamente nós ainda estamos aqui, mas espiritualmente Jesus Cristo nos tirou desse mundo. So there is a fact that happened with us that we can rejoice every day and remember ourselves every day what this gift means for us, what this gift actually created in us. Então, apenas por esse fato, essa já é uma razão muito grande para a gente jubilar todos os dias pelaquilo que foi causado através dessa ação. And that we don't anymore have to work hard for God, to fulfill all the commandments like in the Old Testament, like through the law of Moses. E que nós não temos mais que trabalhar tão duro, suar tão duro para agradar a Deus. Nós não temos mais que cumprir as leis como no tempo de Moisés. So Jesus did not come only to die for our sins, he came to fulfill the law. Porque Praise Jesus the não Lord. só veio para
eliminar os nossos pecados. Ele veio também para cumprir todas as leis por nós. Something to keep hard. We could not succeed. We were too weak to keep the law. Porque nós fomos fracos demais para cumprir todas as leis. He made it for us, for you and for me. Mas Ele fez isso por nós. So, Por mim e por você. once we receive Christ, we receive the fulfillment of the whole law. Então, quando nós recebemos Jesus, ao mesmo tempo nós recebemos a lei em si toda cumprida. We even become righteous people. Right standing before God Almighty in Christ. We are completed. E não só isso, nós também fomos justificados através de Jesus Cristo e estamos em pé diante do trono de Deus, Deus Todo-Poderoso. We are perfected. Nós somos perfeitos. We are, God, you are fully accepted by Him now because of Christ Jesus in you. Você é completamente aperfeiçoado através de Jesus Cristo em você. Even though we have our weaknesses and we make mistakes and we fall here and there. E mesmo quando nós temos algumas fraquezas ainda e tropeçamos e caímos aqui ou ali, There is His grace. a graça dele está disponível. He says, come on, stand up. E é nesse ponto que ele fala, vem, ele estende a mão e diz, fique em pé de It's novo. forgiven. Você está perdoado. Amen. Amém? Now to come back to the new year we entered. Então voltamos ao assunto desse ano novo que nós começamos agora. This year from our Gregorian calendar, this is the calendar of the pagans and the Gentiles that we have and calculate, and so it's 2017. Então esse calendário que nós seguimos, que é o calendário gregoriano, é um calendário que é do pagão. Um calendário segmento pagão. But God started His calendar with the creation, with His people, the Israelites, the Jews. E o calendário de Deus, que ele conta, ou que ele se refere, é o calendário que ele começou com os judeus. And this is a whole topic and subject about the figures, and God has a meaning about every figure in the Bible. Every figure has a meaning. Amazing. And the Jews, they know a lot about that. E esse calendário dos judeus é cheio de símbolos. Cada número tem um símbolo em si, tem um significado, e os judeus conhecem um monte desses segredos. And the Hebrews actually celebrated already New Year last October, in 2016 still. E os hebreus já comemoraram o Ano Novo em 2017, no mês de outubro. 16. And 17 de outubro? Que Tem- bom, Não. obrigada. 2016, celebrado. 17? Ok, em outubro de 2016, obrigada. and so you won't believe it, or yes, you have to believe it. We entered already into the year from the Hebrew calendar 5,777. Amazing figure. O que é tão especial sobre esse ano novo, que começou outubro passado, em 2016, que é que esse ano agora, que nós estamos no calendário judíaco, é o ano 5.777. I received already since several weeks a strong impression, and I feel it now again when I speak about it. We are at the end of the time of grace. Já várias vezes eu tive essa impressão, e agora também, quando eu relato sobre isso, eu também estou recebendo a mesma confirmação, que nós estamos se aproximando ao fim dessa época da graça. 5 is the figure of grace. Porque 5 é o número da graça. The sevens, they have a lot of meanings, deep meanings, but
the 3-7 you can see as the completion E, of God. e o número 7 tem vários significados, mas 777, o que significa 3, 7 unidos, significa a perfeição. When I meditated on this number figure we entered now from the Hebrew calendar, I said, Lord, 5 is grace, 777 completion. Grace is or will be now completed. E quando eu estava meditando sobre esse número 5, que significa graça, e 777, o que significa que está tudo preenchido, tudo completo, então significa que a graça está completada. And all the calculations, I mean, you can look in the YouTube or whatever, in the prophecy ministries, look at all these calculations, time seasons, all these Shemitah years, and all these Jubilee years. It all comes to now being finished and fulfilled. Amazing! E você pode procurar no YouTube, ou também pode começar a verificar isso com alguns ministérios que têm o dom de profecias. Todos esses significados especiais, as sessões, épocas novas que estão para começar, todo também a época da Shemitah também está para começar agora, ou acabar agora, se completar agora. It is so interesting, I mean, to see that, to observe, to listen to all these good prophetic teachers. Então é tão interessante a pessoa ver isso, observar isso tudo, é uma coisa tão boa. And then I'm hungry to know more about it, because I want to know really, is that the truth? E eu fico bem interessado, bem faminto para saber, será que isso realmente é verdade? Did we enter a time when Jesus Christ now will come back? Será que nós realmente entramos nessa época que Jesus Cristo voltará? All what is going on around the world is coming to the place, into place as God predicted through the prophets. Porque tudo que está ocorrendo ao redor do mundo, tudo se encaixa com aquilo que os profetas diziam. You have the whole issue, the history about Israel. All the enemies around Israel has been prophesied in the old. What kind of nations will come against Israel? And they are here. Tudo que foi proclamado, a história de Israel também, os inimigos de Israel que estão ao redor deles, todas aquelas nações que foram já dita que elas se tornariam contra Israel, está tudo acontecendo. I go only to highlight spots. Eu só vou falar sobre algumas coisas. The Jews prepared already the temple. Everything is ready to put that temple in Jerusalem. Os judeus já prepararam o templo para restaurar não, mas refazer o templo em Jerusalém. But in the same time, E ao mesmo tempo, like Ezekiel 38, that all the enemies that will come down and be before the borders of Israel to take over this land. como está escrito em Ezequiel 38, que todos os inimigos de Israel se revoltarão contra ele na fronteira ao redor de Israel. What is going on in Syria is the perfect place, like where the enemy gathers together, the Russian, the Turk, the Iran, all they start, Lebanon, to work together. E tudo que está ocorrendo na Síria, onde os turcos, os russos, todo mundo está ali presente, já lutando, é a manifestação perfeita para que isso aconteça. And I am also very convinced that the possibility is very high that Jesus Christ will take his church Amém. very soon, even in this year. E isso é o que me convence que Jesus Cristo vai levar a igreja dele, bem breve, talvez até já nesse ano. Is that the whole council of the whole world is putting pressure on Israel to divide the land, to make a two-state solution. E o que me prova que o arrebatamento já está bem próximo é que
O mundo inteiro já está colocando pressão em cima de Israel para que a terra seja dividida. To make peace, so-called peace. E tudo isso embaixo do nome da paz. Pressure is coming on the government of Israel to implement and agree to a two-state solution, Palestine and Israel. Also the division of Jerusalem. E o governo de Israel está debaixo de uma tremenda, como é que se chama, truco? Pressão para entrar em um acordo, dividir a terra e também dividir Israel entre um Estado palestino e um Estado israelita. And you know, we as Christians, we know what is going on. We know what is the meaning of all that. We know it. It's written in the Word of God. Nós, como cristãos, nós sabemos exatamente o que é que isso significa. And the Bible says clearly that will be the end. If they will say peace and safety. E a Bíblia diz bem claramente que quando eles dirão sim para a paz e para a segurança, But then Israel has to compromise with the world. mas aí vai ser a hora quando Israel vai ter que entrar no compromisso com o mundo. And then the Bible says, and then if you hear that, and we hear it already, we hear it. It's a sign. E quando você vê isso, e nós já estamos escutando sobre isso, isso é um sinal. Besides terror news, number 2 is almost now number 1 is the peace agreement with Israel and Palestine. This is the issue in the news. Então, principalmente hoje em dia nos jornais, o que nós lemos é, de um lado, todo esse fato de atos terroristas que estão acontecendo, mas também esse assunto sobre Israel. So the constellation is fulfilled already in front of our very eyes. Então a constelação já está se encaixando diante dos nossos olhos. The preparation of the new world government reigned by the Antichrist is coming together. A constelação da nova ordem mundial reinada através do anticristo já está se manifestando. And this is the proof that God is alive. E essa é a prova que Deus ainda está vivo. Because he stated, he knows the end already in the beginning. Porque, como ele disse, ele já conhece o fim antes do começo. That's why God, through the prophets, could say, this and this will come. E por isso que Deus poderia dizer, através dos profetas, isso, isso e isso vai acontecer. Israel is the center of the arm of God that moves and shows where we are. E Israel é como um relógio ou uma direção aonde a gente pode olhar e se direcionar para saber o que é que está ocorrendo. So now, we are here, prepared. Então, hoje nós estamos aqui preparados. Because the word clearly said, when you see that, sudden destruction will come. Porque a palavra diz bem claramente, quando você vê isso, de repente, um engano chegará. This will be when they will attack Israel. Isso vai ser quando eles atacarem Israel. And the Bible says, and they will not escape. E eles não escaparão. All those who are involved in that matter, who are against Israel, they will not escape. E todos aqueles que estão revoltados contra Israel, eles não escaparão. And the Word of God says clearly to the church, we will not be there in anymore. E a palavra de Deus diz muito claro que a igreja não estará envolvida nisso. This is this blessed hope we have. Isso é a esperança que nós temos. Are you ready? Vocês estão prontos? Do you focus on Christ? O seu foco está em Jesus. Use the time to invite your friends, bring them to the Lord. Investe o seu tempo para
convidar ou levar os seus amigos para chegar até Cristo. You know, God gives a general impression and revelation to the whole body of Christ, not only to few people. Very important. Porque é muito importante aqui para saber também que Deus dá uma ideia, uma impressão em geral para o corpo de Cristo em si, não só para alguns indivíduos. God declares, reveals to the true prophets, and the body of Christ has the witness in the spirit. Yes, that's God. Porque Deus revela para os verdadeiros profetas e as pessoas no corpo de Cristo têm a revelação que sim, isso é Deus. Prophetic statement based on the scripture, not on visions and dreams first. Profecias Very important. baseadas na palavra de Deus. Não são visões ou sonhos. E isso é muito importante. The true prophets, they always refer to the word of God. It's written there, that will come, the context says this, you have a perfect harmony of the revelation of the word of God. Porque profetas verdadeiros de Deus, eles sempre se referem à palavra de Deus. Eles sempre voltam à palavra de Deus e isso tudo se encaixa. Many false religions and so-called sects occurred because of visions and dreams someone received. E muitas religiões, ou o que chamamos de vez em quando de seitas, aconteceram ou brotaram por causa de visões e sonhos. And they followed more this dream or this vision, this revelation about an angel or whatever, than what the word of God says. Eles preferiam seguir mais esse sonho, essa visão, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Dreams and visions are fine and good if they are based on the scripture. Amen? Porque visões e sonhos, não tem nada errado com isso, enquanto eles são fundados na palavra de Deus. And this is what the Lord also impressed on me for this New Year beginning, to give you as a message. E exatamente isso foi o que Deus também colocou no meu coração para compartilhar com vocês como uma mensagem de ano novo. Do not be deceived. Não sejam enganados. Stay on the clear, pure truth and the Word of God. Fique no caminho certo e reto de Deus, na palavra dele. You know, may I be bold now? Eu posso ser corajoso agora. But if hundreds of millions of Christians in the past centuries saw from the scripture that the church of the Lord Jesus Christ will not have to go through the tribulation and through the wrath of God. Se milhares e milhares de cristãos séculos atrás já viram que a igreja de Deus não vai ter que passar através da tribulação. And these are honest teachers and preachers who really sought the Lord also to receive the right revelation about the church. E esses são pessoas sinceras, professores sinceros da palavra de Deus, que realmente procuraram a Deus para ter essas revelações. Who teach clearly in the context about the scripture that the church, as Jesus said, will be preserved and will be taken away before the destruction will come on earth. E eles disseram bem claro, em contexto com a palavra de Deus também, que a igreja vai ser preservada desse tempo, vai ser levada antes que isso tudo aconteça. Jesus said, and the word says, we are not appointed for wrath. Amen? E a palavra diz que nós não somos indicados para sentir a raiva de Deus. And Jesus himself said, it will be like that at the end of time. And we are in this exactly signs, like Sodom and Gomorrah it will be, or like to times of Noah. E Jesus, ele dizia que iria ser como nos tempos de Sodoma e Gomorra. No fim dos tempos. É esse tempo que nós estamos agora. I ask you, did the wrath and the judgment of God come also on the righteous persons? Eu pergunto agora para vocês, será que aquela raiva de Deus, aquela vingança, também caiu por cima daquelas pessoas que eram justificadas? Did God
let the fire come down when Lot and his family was still in Sodom and Gomorrah? I ask you. Será que Deus permitiu, essa é a minha pergunta para vocês, que o fogo descia do céu enquanto Lot e a família dele ainda estavam na cidade? I would say no. You know the Bible, right? Vocês conhecem a Bíblia? A resposta é claramente não. God himself sent angels to bring out Lot and his family, saying, the judgment is coming on this place, but God cannot yet pour out his wrath because there are righteous person inside. Deus enviou anjos para resgatar a família de Lot, da cidade de Sodoma e Gomorra, e não permitiu que nada acontecesse enquanto eles ainda estavam lá. So when they were out, the judgment came. Então, quando eles saíram, foi quando tudo começou. Jesus himself. Jesus Said that. mesmo. And what he said about Noah, what happened in Noah's time? E sobre Noah? O que foi que ele falou sobre Noah? His family, righteous person before God, A família dele, pessoas justificadas, limpas na frente de Deus, built this ark as a warning for the Gentiles around them, for the people, the unrighteous. começaram a construir aquela arca como sinal para as pessoas ao redor deles. But then came a time God said, now I will destroy mankind. But Até um certo dia, quando Deus disse, eu vou destruir tudo na terra, mas my righteous people I will save. aquelas pessoas, as minhas pessoas justas, eu vou salvar. And God gave the time, now is the time coming. E foi Deus quem marcou a hora. Go in, Moses. E disse Into para the ark. Moisés, para Noé, entre Noé, dentro da arca. And all the wicked people around them laughing and just making fun of Noah and his family. E todas as pessoas que estavam ao redor deles, estavam rindo deles. They laughed at him, why is no rain? Eles estavam zoando, mas cadê aquela chuva que você estava dizendo que ia chegar? What kind of religion, what kind of belief you have? Qual tipo de fé é esse, não é, que você tem? It is the same today. E a mesma coisa hoje em dia. Talk about the rapture. Fale sobre o arrebatamento, Harpazo, snatching away of the church. quando a igreja vai ser arrancada daqui. Oh, not yet. Aí o pessoal começa a falar, não, ainda não. What kind of takeaway? What? What are you talking Tipo about? isso de sair daqui. O que é que você está falando? It will be like that. É Now, exatamente assim hoje em dia. we have this blessed hope. This is the grace of God. E nós temos essa esperança. Oh yes, Essa é a graça de Deus. persecution was prophesied from Jesus to all of us. That's right. E que nós deveríamos perseguimentos, isso já foi dito por Cristo. To be persecuted because of your belief is not the wrath of God. Que você é perseguido por causa da sua fé, isso não é a raiva de Deus. The wrath of God, the terrible day of the Lord, is something else. Porque a raiva de Deus, o terrível dia de Deus é outra coisa, completamente diferente. This will be the greatest terror that the earth ever or never before experienced. Porque vai Judgment, ser o maior destruction. julgamento, o maior terror, a coisa pior que o mundo já passou. But clearly the word says, be ready every day. Look up. When you see the signs, look up, your redemption comes near. He didn't say, look up, you will be killed now. No, he said, your redemption is coming. Not the Antichrist is coming. And we know he's coming, but we look for Jesus, not for the Antichrist. Amen. E a palavra diz, assim, está bem claro, e quando você vê todos esses sinais, olhe para cima e dê glória, porque a sua redenção está chegando. E não está escrito na palavra de Deus, não olhe para cima porque você vai estar sendo executado, você vai ser matado, porque o anticristo está chegando. Aí a palavra já está muito clara. Amen. Amém? Are you still with me? Vocês estão ainda comigo? You know, the gospel is not difficult.
is not complicated. Então a palavra de Deus, as boas novas, não é complicada. Why not? Por que não? That every child can even understand the gospel. Para que toda criança consiga entender. Okay? Amém? And I proclaim to you, we will not come under the rulership of the Antichrist person that will destroy us all. Never. E eu proclamo hoje em dia que nós não estaremos abaixo do reino do anticristo que vai nos destruir. Because you know why? Vocês sabem. The Word of God says that the gates of hell shall not prevail against the church. The church is more powerful and protected by God. Porque a palavra de Deus cita bem claramente que os portões do inferno não vai conseguir chegar contra a igreja. And the Word says clearly, the one who hinders him to come, that the Antichrist cannot show up now, but he's here, but he's not yet in office. E a palavra diz bem claro que aquela coisa que previne o anticristo de se manifestar completamente hoje em dia é... And the biblical scholars, they are one in this statement. This is God, the church, the Holy Spirit that holds the evil one back for doing whatever he wants to do now. E todos aqueles que conhecem a Bíblia bem, que estudam ela, que conhecem a palavra de Deus bem, diz que é Deus, que é o Espírito Santo e que é a igreja na terra ainda. Do you know that the church of the Lord Jesus Christ, who is his body, has more power than Satan? Amen. Vocês estão conscientes que a igreja de Jesus Cristo, que está aqui na terra, tem mais poder do que o Satanás? Jesus said. Jesus disarmed principalities and powers, and the devil and the enemies under our feet. Porque Jesus desarmou todas as principalidades e todos esses poderes e colocou eles debaixo dos nossos pés. Wherever you go, God's presence and authority is with you. Independente aonde você irá, a presença de Deus e a autoridade dele estará com você. But there will come people that will try to disturb you in this knowing. E mesmo assim, chegará certas pessoas que vai tentar tirar você desse caminho, desviar sua mente, To also cause some confusion and fear. para te confundir e trazer medo. I heard one minister say, Eu escutei como o ministro disse, oh, the Lord showed him in a vision or in a dream, in a vision I think, that all the believers are wrong what they believe about the rapture. que o Senhor tinha mostrado para ele que, num sonho, numa visão, que o que os crentes creiam sobre o arrebatamento está errado. And the church will have first to be purified and go actually to the rulership of the Antichrist. Que a igreja teria que ser purificada e que passar pelo reinado do anticristo. This is I wanted to tell you in the beginning. There will come people who try to confuse or to deceive. Porque vai ter certas pessoas que vão tentar confundir ou desviar a sua... And when I heard this minister, a good man of God, but you know, we still have to how do you say, discern. Yeah. Every prophetic voice or words we have to discern, because God knows we are still human. We can still say in a wrong thing something, but still we are good believers, right? E era isso que eu queria dizer para vocês também no começo, que mesmo esse ministro de Deus é um bom ministro de Deus, mas mesmo assim a gente tem que verificar toda a palavra, tem que discernar também, diferenciar quais são as palavras certas para nós e quais não. You know, I'm a minister that doesn't judge people. E I eu don't sou judge um ministro que eu não julgo as pessoas. I judge the words that are spoken. Eu julgo as palavras que são proclamadas. Are they spiritual? Are they based from the word or not? This is the only judgment we do. Amen. Amen. But never we judge persons. O único julgamento que eu faço é, será que a palavra que foi falada realmente é espiritual? Sim ou não?
So when I heard this statement, I said, Lord, stop. I have a question. Então, quando eu escutei essa palavra, eu parei ali e eu perguntei, Deus, um momento, por favor, eu tenho uma pergunta. Because this person, this minister, just said these words. This was a personal revelation from Jesus that we will have to go all through this suffering from the Antichrist, receiving the sign, otherwise we will be killed. So the whole church will actually almost be killed, if I think like this. Porque esse ministro estava falando ali que ele tinha recebido essa revelação do Senhor Jesus Cristo, que a igreja teria que ir, que passar por esse tempo aqui, a igreja inteira, desse reinado do anticristo, e ou aceitar o sinal, a marca, ou não. Era isso que ele estava tentando falar. And this statement was not based on scriptures, only on the revelation. E essa revelação que ele estava relatando ali, não era baseado em uma palavra, um versículo, era só tudo baseado na revelação que ele tinha recebido. Because he said, oh no, they're all wrong. All wrong. Porque ele falou, todos estão errados. The Todos. church will not be taken, they have to go through. A igreja não vai ser levada antes, a igreja vai ter que aturar tudo isso. I said, Lord, all these hundreds of millions of Christians in the past who truly believed in the pre-rapture that we will not go through the wrath of God, are they all wrong? Could you not speak to them? And now comes one man with a revelation and he should be the only one who is in the right belief. I cannot see that. Então eu perguntava para Deus, Deus, será que todas as centenas e milhares de pessoas que tiveram revelação há séculos passados, que a igreja seria poupada desse sofrimento inteiro, será que todos esses homens e mulheres de Deus estavam errados e agora chega uma única pessoa com a revelação certa, que é a correta? Prophets, teachers, professores, pastors pastores, who seek the Lord, meditate on the scripture, came to the same conclusion from the context of the word. The church will be taken before the wrath will come. Completely settled. Why could you not speak to them and say they're all wrong? Então a minha pergunta era, Sorry. aquelas pessoas que, pastores, professores, profetas, aqueles que realmente procuravam a tua presença para ter a revelação certa, por que, Senhor, que você não conseguia falar com eles? Por que eles estão todos errados? And what are now all, if you search and listen to prophetic ministries, they see that the pre-rapture doctrine is under heavy attack. They all see that clearly now, in the spirit. Se você investigar e ver esses ministérios proféticos, está bem claro que essa doutrina do arrebatamento antes da tribulação está sendo atacada de um modo muito pesado. And I'm so glad Paul said, when we will be taken in a twinkling of an eye, he says we all will be changed in one moment and meet the Lord in the air. This is the first coming. Então eu estou tão grato que o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus que Hallelujah. num piscar de um olho nós seremos transformados e nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo no céu. You may believe whatever you want, Você tem o direito de acreditar o que você quer, but I don't want só que eu não quero to come under a defeat of the power of the enemy. Eu não quero estar abaixo de um reinado, de um poder do inimigo. If we have the power to withstand Satan with our prayers and command, Porque se nós temos o poder de ficar em pé contra Satanás através das nossas orações, then he's still hindered to do whatever he wants to do. então ele não pode fazer aquilo que ele gostaria de fazer Until realmente. God will come in his perfect time, Até quando Deus chegar no ponto, na hora perfeita dele, remove his church tirar a igreja from the dele face of this earth, da face dessa terra, and then the whole Holocaust will come. então o holocausto inteiro
vai começar a se manifestar. And then in the same time we will be with Jesus E na mesma hora nós estaremos com Jesus, in the wedding with the Lamb of God. no casamento com o Cordeiro de Deus. What a beautiful time. Que tempo bonito. And then we will come with him. Então voltaremos com ele, The whole army of saints and angels with Jesus. o exército inteiro, os santos e dos anjos, com Visibly for the whole world. Jesus, visível para o mundo inteiro. And then will Jesus, with his breath out of his mouth, destroy the enemy. E Jesus, com o suspiro da boca dele, vai derrotar o inimigo. Because this will be the time when the whole world will be under a collapse. Porque essa será a hora que o mundo inteiro vai estar se desmantelando. And if Jesus with us will not come, there will be no more survival on earth. E se Jesus The Bible não says. voltará conosco, ninguém vai sobreviver nessa terra, de acordo com a palavra de Deus. So, my urge, my desire for you as a church, Então, meu pedido, assim, o bater do meu coração, o desejo no meu coração, de mim para vocês como uma igreja, focus on Jesus. foque em Jesus. He prepares us for the day that is coming. Porque Ele está nos preparando para o dia que Ele voltará. He's the one who changed your life. Ele é aquele que muda a nossa vida. Not by our New Year's resolution we can change things. He is the one who can change something in Não us. são aqueles objetos que nós temos no começo do ano, não. Só Ele pode realmente mudar a nossa vida. We just come, surrender our lives to Him daily. And say, Lord, here I am. Please, do your work. Nós só vimos e colocamos as nossas vidas aos pés dele e dizemos, Senhor, estamos aqui. I personally see just the last, actually 2 years, how God is preparing me for this day. Especialmente nos 2 anos passados, eu vi como o Senhor está me preparando para esse momento. Preparing in many ways inside of me, in my thinking. I see things different now. I just, a shift of value has come. Me preparando através da forma que eu penso, da forma que eu ajo, da forma que eu falo também. É como se tivesse tido um câmbio de valores dentro de mim. What is now more valuable for you in this new year? E o que é aquilo que vale mais a pena por você nesse ano novo? Are you still hanging to all these worldly desires, the lust and whatever you see, and career, money, might? Is it that or is it something else? E será que tudo aquilo, todas aquelas riquezas que esse mundo tem para oferecer, como a sua carreira, dinheiro, será que tudo isso é importante para você? What do you behold? O que é aquilo que você está ainda se apegando? What are you focused on? O seu foco está em quê? Are you like the Apostle John? Será que você é como o apóstolo João? Focus and beheld the Son of God, beheld the Lamb of God. Se apegando e se focando também ao Filho de Deus. The Son of God, full of grace and truth. O Filho de Deus, cheio da verdade e da graça. Our bridegroom, Jesus Christ. O nosso noivo, Jesus Cristo. Amen. Amém. I pray, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Eu oro. Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, I ask you through your Holy Spirit eu te pergunto, através do seu Espírito Santo, to prepare your children para preparar a vossa criança for the day and the days that are coming now. para os dias que estão diante de nós. Lord, you say when we see the signs, we have to lift up our heads because the redemption is near. Porque, Senhor, o Senhor fala que quando nós
vimos esses sinais, nós temos que levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Lord, the signs are here. We see it. E os sinais estão se manifestando, estão visíveis para nós. Not only on earth, but also in heaven. All the signs, the stars, all these constellations, they are here. Não só na terra, mas também no céu. Os planetas, as estrelas, os sinais estão já aqui. And you said in your word in Genesis that these signs are signals for us to see where we at. Em Gênesis, o Senhor disse que esses sinais são sinais para que nós reconhecemos quais são as seasons e os tempos. I ask for your grace and mercy to change us from glory to glory in this special new year. E eu peço, Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia nesse ano novo, So that by your might and by your power, para que através do seu poder, as you said, we become strong, como o Senhor disse, nós nos tornamos fortes, irremovable, sem cair, no more deceived, que não terá engano, focused on your word, the truth, se focando na sua palavra, na verdade, rejecting whatever is doubtful to hear, deixando tudo para trás que pode chegar em nós, escaping and flee the lusts of the world, escapando todas essas vontades seculares. because we are set apart by the Holy Spirit from God Almighty Himself to be a holy nation. Porque nós fomos separados através do Espírito Santo para ser uma nação santa. And I thank you, Lord, Eu te agradeço, Senhor, that you keep us que você nos guarda and you complete our faith e o Senhor completa a nossa fé. whenever we look at you. Independente quando nós olhamos para o Senhor, And church, take your time to be before the Lord. igreja, reserve o seu tempo para chegar diante do Senhor. Don't let the enemy rob your time. Não deixe que o inimigo roube o seu tempo. Me, myself, I have to be careful not to be robbed in my time. Eu, pessoalmente, eu tenho que valorizar esse tempo com Deus e tenho que ter cuidado para que o inimigo não, With activities, with distractions. através de várias atividades, de várias distrações, But to be focused on you alone, Jesus. para que eu possa me focar somente ao Senhor Jesus. So me and my family, we want to serve the Lord. Porque a minha família e eu, nós queremos servir ao Senhor. In the name of Jesus we pray. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amen. Amém. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. So we will celebrate them together.